aí, turminha? Pronto para mais uma aula? Nossa aula de ensino religioso dessa semana, nós vamos falar sobre respeitando uns aos outros. Você respeita as outras pessoas? Será que as outras pessoas te respeitam? Por que nós devemos respeitar uns aos outros? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer nossa oração. Olhinhos fechados, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos pelo cuidado, pelas bênçãos que já temos recebido. Te pedimos neste momento que iremos iniciar a nossa aula, que o Senhor possa, ó Pai, cuidar para que possamos aprender, compreender e principalmente, Senhor, para que possamos viver a Tua mensagem. É isso que te pedimos, já agradecidos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, a história do rei Saul, que é contada aí no capítulo 8 da sua apostila, lá na página 20, né, ela vem falando aí de uma situação onde um não respeitava o outro, mas essa pessoa acabava respeitando a Deus mesmo assim. Vamos entender melhor? Para entender melhor, eu vou contar a história para vocês, certinho? Quando o rei Saul liderava o povo de Israel, Deus pediu ao profeta Samuel que ungisse Davi para ser o novo rei. Depois que Davi matou o gigante Golias, começou a ganhar popularidade entre o povo. E Saul ficou com ciúmes, achando que Davi queria assumir o seu trono. Davi amava a Deus, sabia que havia sido escolhido para ser o novo rei, mas era obediente ao Senhor. Ele sabia que no momento certo a promessa seria cumprida. Enquanto isto, em várias ocasiões, Davi precisou fugir de Saul para preservar a sua vida. Mesmo assim, Davi respeitava Saul. Certa vez, Davi soube que os filisteus, que eram inimigos de Israel, estavam atacando o povo na cidade de Keila e roubando o cereal que tinha acabado de colher. Davi quis socorrer aquelas pessoas e perguntou a Deus se era isso mesmo que deveria acontecer. E perguntou a Deus, diante do consentimento, Davi reuniu 600 homens e libertou o povo, recuperando os animais roubados. Todos ficaram muito felizes, menos Saul, que ordenou que fechasse as portas da cidade para pegar Davi, mas ele conseguiu fugir para o deserto. Dia após dia, os soldados do rei procuravam Davi. Saul estava furioso, mas não desistiu. Numa de suas viagens, ele entrou numa caverna para descansar. Ele não sabia, mas Davi estava escondido ali. Alguém lhe disse que essa era uma excelente oportunidade para matar o rei, mas Davi jamais faria tal coisa. Entretanto, chegou bem pertinho dele e cortou um pedaço do seu manto, sem que Saul percebesse. Quando Saul saiu da gruta, ouviu alguém chamar: "Ó rei, meu senhor!" Admirado, viu que era Davi, que lhe falou com voz calma e suplicante: "Por que é que o meu senhor presta atenção a quem anda dizendo que Davi quer lhe fazer mal? Veja, tenho aqui um pedaço do seu manto. Eu poderia tê-lo matado, mas jamais levantaria a mão contra o meu rei, um ungido do Senhor." Quando ouviu isso, Saul ficou muito emocionado e começou a chorar. "Davi, meu filho, você é mais justo do que eu, pois me fez bem em troca do mal que lhe fiz." Conversaram mais um pouco e cada um seguiu seu caminho, sem brigas e sem violência, pois não há motivos para lutar quando se paga o mal com o bem. Muitas vezes nós não entendemos como nós devemos agir com aquelas pessoas que nos fazem mal. Davi foi perseguido por Saul, Davi foi perseguido durante muito tempo por um rei que ele próprio, Davi, já havia o ajudado em uma guerra quando derrotou o gigante Golias. Mesmo assim, Davi, na oportunidade que teve, ele mostrou para Saul que não se deveria pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Por isso ele passou a ser respeitado por Saul. Davi, ele respeitou porque Davi guardava os mandamentos de Deus. Davi guardava os ensinamentos que Deus lhe dava. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos respeitar uns aos outros, porque desta maneira nós também seremos respeitados. Nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. E respeitar sempre, para que as pessoas também possam dessa maneira nos respeitar. Bom, a nossa atividade na página 20 e 21 da sua apostila vem narrando exatamente a história, né, de Saul e Davi. Então vocês irão fazer a reflexão aí, certo? E responder as atividades.
Se você tiver um pouquinho de dificuldade para poder entender as atividades, você vai ler lá no livro de 1 Samuel, capítulo 24, que está narrando aí essa história que o tio acabou de contar para vocês. Certinho? Então, realizem as atividades da página 20 e 21, certo? E na próxima aula a gente vai corrigir todas essas atividades, certinho? Então, fiquem com Deus e até a próxima.